Olá, Dr. Vitor Hugo, olá Ney, olá Santos, prazer estar aqui com vocês, mais uma semana falando um pouquinho de direito tributário, prazer ter vocês, os nossos telespectadores que nos acompanham pelo canal 5 da NET, né, CWB TV, e também os nossos queridos ouvintes que estão sempre nos acompanhando pela Rádio Blitz. Hoje nós vamos falar aqui na nossa coluna de Direito Tributário sobre algumas mudanças de comportamento que nós temos encontrado analisando decisões, julgados, mudanças da própria legislação tributária. Vejam que nos últimos anos, né, a gente precisa levar em consideração que o fisco, ele teve um poder voraz sobre o contribuinte. Muitos direitos do contribuinte acabaram sendo postergados, renegados, né, por conta dessa ferocidade que o fisco tem de aumentar a arrecadação, de fazer com que haja satisfação do crédito, o incremento nos cofres públicos, e daí alguns direitos dos contribuintes acabam ficando esquecidos, vamos dizer assim. Alguns pontos, inclusive, nós precisamos considerar que, vejam, quando a gente fala de direito tributário, nós estamos falando obrigatoriamente de normas constitucionais, né? A legalidade tributária, ela tem a sua origem no texto constitucional, que faz toda a identificação de princípios, de garantias, de normas gerais em matéria fiscal. Pois bem, a partir do momento que na prática o fisco não respeita essas garantias, a gente tem uma afronta ao próprio texto constitucional. E é aí que nós temos que ficar muito atentos para que a gente consiga limitar, que a gente consiga restringir essa velocidade com que o fisco parte para cima dos contribuintes. Vejam que recentemente nós tivemos uma decisão que faz a gente pensar. Agora, em outubro de 2020, o plenário do Supremo Tribunal Federal, ele simplesmente analisou uma decisão de um contribuinte que buscou o Poder Judiciário porque ele foi excluído de um parcelamento sem ter a notificação prévia. Pois bem, até o ano de 2001, a gente tinha, de fato, a obrigatoriedade de que caso houvesse uma irregularidade ou o contribuinte não fizesse o recolhimento no prazo e na forma estipulada por aquela lei, o que acontecia? O fisco fazia a notificação do contribuinte, dando prazo para ele se explicar, regularizar, antes de simplesmente fazer a exclusão de um parcelamento aderido. Pois bem, essa era a normativa. Quando foi? No ano de 2001, veio então a Resolução 20 de 2001, que tratou do refis da crise, e ela simplesmente suprimiu essa normativa, né, da notificação prévia do contribuinte, dizendo que se o contribuinte não pagar 3 parcelas consecutivas ou alternadas daquele refis, daquele programa de parcelamento, o fisco estaria autorizado a excluí-lo do parcelamento. Pois bem, em análise dessa normativa, o plenário do Supremo Tribunal Federal, ele analisou não simplesmente a questão da adesão do contribuinte a esse refis ou o seu direito ou não de ser excluído do refis. Ele analisou o devido processo legal, que é uma garantia de todos os cidadãos. A partir do momento que há uma irregularidade e a normativa anterior já previa a instauração de um procedimento administrativo com a notificação prévia do contribuinte, oportunizando defesa, ampla defesa e contraditório.
Então vejam, nós estamos falando de princípios constitucionais que por conta de uma resolução da Receita Federal, simplesmente houve a supressão dessa normativa. Analisando esse caso, veio então o plenário do Supremo Tribunal Federal e disse que não, está errado, não pode haver a exclusão do contribuinte desse parcelamento sem a sua notificação prévia, porque isso é garantia ao devido processo legal, à ampla defesa, ao contraditório, prevalecendo então essas normas constitucionais. Agregado a isso, uma outra situação que muito me chamou a atenção, vejam, senhores, que em época de pandemia tem sempre o lado bom, né? Tudo tem o seu lado ruim e o seu lado bom, então vamos falar hoje do lado bom. Veja, nós estamos passando por um período de crise por conta da pandemia, né? Para vocês terem uma ideia, a dívida pública, né? Que no ano passado representava simplesmente menos 12%. Agora, em uma análise realizada pelo Banco Central em julho de 2020, nós simplesmente identificamos uma dívida pública de 6,21 trilhões de reais. Claro, esse incremento de 12%, considerando julho de 2018, julho de 2019 e julho de 2020, se deve a essa crise que nós estamos vivendo, todas as medidas que o Estado tem adotado para enfrentamento, para apoio ao enfrentamento à crise, dentre elas o auxílio emergencial, né? A exoneração de tributos de muitos e muitos componentes, por exemplo, médicos, hospitalares, que estão sendo utilizados no tratamento da Covid. Então vejam, houve esse aumento da dívida pública. O fisco, eles precisam obrigatoriamente flexibilizar e favorecer com que o contribuinte faça a sua regularização fiscal. É uma forma de se manter não só a regularidade fiscal do contribuinte, mas também arrecadar verbas para os cofres públicos. Com isso, nós tivemos agora uma nova decisão judicial, que muito me chamou a atenção, que diz o seguinte: quando nós estamos falando de Simples Nacional, até então, você, contribuinte enquadrado no Simples Nacional, só poderia fazer o pedido de parcelamento uma vez por ano. Se fez o cancelamento, se foi excluído, pois bem, uma vez por ano, essa era a normativa. Daí veio agora, a partir de 3 de novembro agora, de 2020, a própria Receita Federal editou a Instrução Normativa 1981, excluindo essa previsão legal que vedava o contribuinte do Simples Nacional fazer adesão de um parcelamento mais de uma vez por ano. Pois bem, a partir de agora, de novembro de 2020, o contribuinte pode fazer adesão a um parcelamento do Simples quantas vezes ele quiser. Vejam, é uma forma de favorecer o incremento aos cofres públicos e ajudar na regularização fiscal. Vejam, é óbvio que essa instrução normativa da Receita Federal, a 1981, ela traz alguns requisitos. Dentre eles, caso o contribuinte vá fazer o reparcelamento, então o pagamento da primeira parcela tem que ser no percentual de 10% do valor consolidado da dívida, tá? Então ele tem que, à vista, né, pagar 10%. Entretanto, se esses débitos já forem objetos de reparcelamento, né, parcelamentos cancelados, que agora o contribuinte quer parcelar novamente, essa entrada passa de 10% para 20%, devendo então ser
ser feita a quitação dessa entrada para poder fazer a efetivação do parcelamento. Esse reparcelamento pode ser feito direto pelo site da Receita Federal, lá pelo portal do ECAC, sem dificuldade nenhuma, e acaba prestigiando e flexibilizando algumas normativas para que haja, durante esse período de crise, um implemento de verbas aos cofres públicos e também, indiretamente ou não, a gente acaba conseguindo, vejam, valorizar princípios e garantias constitucionais que em outras épocas nós vimos que simplesmente foram suprimidas do contribuinte, como essa que eu comentei com vocês, do devido processo legal, da ampla defesa, do contraditório, que são situações inadmissíveis que agora, no ano de 2020, foi corrigida pelo próprio plenário do STF. Bom, eu queria conversar hoje com vocês a respeito disso e trazer, motivos para uma nova discussão a respeito dessas garantias do contribuinte, principalmente considerando a época de crise, e eu espero tê-los aqui na próxima semana com um novo bate-papo na nossa coluna de Direito Tributário. Um abraço a todos vocês!